Hoje eu tô diferente aqui, geralmente estou com as minhas camisas floridas, mas hoje eu estou vestido de petroleiro. Eu fui no encontro com os petroleiros essa semana, onde também encontrei o presidente Lula. E aí, ó, tá aqui a foto, ó, com o Lula. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. E aí os petroleiros me deram, o pessoal da FUP me deu essa camisa aqui, o colete dos petroleiros, e também essa camiseta aqui que diz quem defende o Brasil, e que tá aqui embaixo, defende a Petrobras. E enquanto a gente estava lá falando sobre defender a Petrobras, saía a notícia de que o Bolsonaro prometeu ao novo presidente da Petrobras, que é o Adriano Pires, que ele vai vender a Petrobras e que ele vai começar a vender ainda esse ano, mas que se ele for reeleito, a prioridade número 1 do governo vai ser vender a Petrobras. A maior riqueza do Brasil, que é a Petrobras, pode ser vendida e será entregue a estrangeiros se o Bolsonaro for reeleito e se a gente não lutar muito contra isso. Olha só o que acontece, qual que é o plano do Bolsonaro. O Bolsonaro percebeu que ele não tem apoio do mercado financeiro para se eleger como ele teve em 2018. E ele está percebendo cada vez mais que esse apoio será necessário para ele. Por quê? Porque em 2018 ele tinha um trabalho muito forte nas redes sociais com fake news. Porém, agora em 2022, a maioria das redes sociais estão coibindo fake news. Mais do que isso, o Alexandre de Moraes, vamos lembrar uma coisa, o Alexandre de Moraes foi secretário do Geraldo Alckmin, que será vice na chapa do Lula. O Alexandre de Moraes não vai deixar que o Bolsonaro use de fake news para ganhar a eleição. As fake news serão muito coibidas durante o processo eleitoral. Então o Bolsonaro está com medo de que ele não consiga convencer a maioria dos brasileiros, ou pelo menos a maioria dos que forem votar, a votarem nele com as fake news. Para isso, já que ele não consegue convencer, para ser eleito, ele vai precisar do apoio da grande mídia, daquele apoio que ele teve em 2018. Só que isso ele só consegue com uma maneira, que é prometendo privatizações. Só que tem uma coisa. Você fazer uma promessa, fulano fazer uma promessa, ciclano fazer uma promessa, até vai. Só que uma pessoa que já fez algumas promessas e não cumpriu, não tem credibilidade. O Bolsonaro não tem credibilidade junto ao pessoal do mercado financeiro, porque ele tinha um programa de privatizações para privatizar 70 empresas em 2 anos de governo. Já passaram 3 anos e meio e o Bolsonaro não privatizou essas 70 estatais. Menos que isso, o Bolsonaro, logo no final do primeiro ano, o Paulo Guedes, entregou para os empresários um novo plano com 17 estatais a serem privatizadas. Então, de 70, ele diminuiu para 17 e depois ele entregou um plano para privatizar 4. Ou seja, o pessoal do mercado financeiro está irritadíssimo. Falaram, pô, vamos pegar o Brasil inteiro para a gente. E agora você não vai dar nada? Então, queremos a cereja do bolo, pelo menos, que a Petrobras. É isso que o Bolsonaro está oferecendo, a cereja do bolo que a Petrobras. Eu vou explicar tudo aqui e vamos falar um pouco sobre soberania nacional. Por quê? Você deve saber que quase todas as guerras nos últimos 2, 3 séculos aconteceram por causa de energia. Todas as guerras do último século, por exemplo, aí quase todas foram por causa de petróleo. Os Estados Unidos invadem países por causa de petróleo. A guerra na Rússia tem um componente de petróleo. A invasão lá na Crimeia, quando a Rússia anexou a Crimeia, também tinha a ver com petróleo. A guerra do Iraque, a guerra da Síria, tudo tem a ver com petróleo. Eu vou explicar isso tudo, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Olha, aqui a gente faz oposição a esses bandidos. São bandidos da pior espécie. A gente faz oposição a eles todos os dias, viu? É todo dia. Aqui não tem essa de não fazer, de férias, não. A gente vai pra cima deles. Então é um segundinho, é grátis se inscrever no Plantão Brasil. Aí você tá fortalecendo a oposição ao desgoverno assassino, ao desgoverno que já matou mais de 1 milhão de brasileiros de Covid. 650 mil é um número baixo, passou de 1 milhão, a gente sabe disso. Há um desgoverno que tá agora matando os brasileiros de fome. Então, é um segundinho, fica aqui embaixo do vídeo, só clicar no botão inscrever. Agora, vamos falar sobre o que está acontecendo na Petrobras e por que o lobista Adriano Pires aceitou o comando da Petrobras. Para você ter ideia, Adriano Pires ele é um lobista, ele trabalha para várias empresas que o financiam, e ele está sempre defendendo os interesses dessas empresas petroleiras internacionais. Então é como hoje eu estou aqui com o colete da Petrobras, e o Adriano Pires, que é o presidente da Petrobras, eu vou te dar um exemplo bem simples. É como se, vamos supor, que tivesse a final do Campeonato Carioca, vai ser Fla-Flu. Imagina se o presidente da torcida do Flamengo, da Força Jovem, torcida do Flamengo, se tornasse técnico do Fluminense na véspera da final. Você acha que o Fluminense ia ganhar o jogo? Não ia, né? É claro que não ia. Pois bem, é isso. Colocaram
alguém que sempre trabalhou e defendeu interesses das estrangeiras para ser presidente da Petrobras. Olha só o tamanho da desgraça. Mas o Adriano Pires não queria. Várias matérias na mídia que falam de bastidores começaram a mostrar que ele não queria essa tarefa de ser presidente da Petrobras, porque ele fala, pô, vou fazer o quê? Vou fazer o mesmo que faz o general, deixa o general lá. Porém, porque ele já ganha muito das estrangeiras, para que ia só mudar de emprego? Porém, o Bolsonaro prometeu a ele, não, eu vou vender a Petrobras, e aí você como presidente da Petrobras vai ganhar uma nota, porque o presidente da empresa que está sendo vendida vai ganhar uma nota. Então, vem aqui você, porque de vender a Petrobras você entende. O Adriano Pires, ele defende a privatização da Petrobras, olha, desde que o Lula era presidente lá atrás, esse cara já era lobista. Falei com várias pessoas lá de Brasília confirmaram, esse cara já era lobista há mais de 15 anos, defendendo a privatização da Petrobras. Quando a Petrobras descobriu o pré-sal, ele era um dos que plantava na mídia de que o Brasil não poderia explorar o pré-sal. O pré-sal vale 17 trilhões de reais no mínimo. Ele dizia que o Brasil deveria deixar as petroleiras estrangeiras explorarem o pré-sal. Quer dizer, o cara tá sempre jogando contra, jogando a favor das estrangeiras, mais de 15 anos. Aí o Bolsonaro falou, não, você vai poder vender a Petrobras, a gente pode começar já esse ano, e no ano que vem, eu sendo eleito, eu vou vender a Petrobras. Por que o Bolsonaro fez isso? O Bolsonaro percebeu o seguinte, a popularidade dele parou de subir. Aí, falam que é por conta da guerra, mas não é. Mas a guerra fez esse processo ficar pior. Por conta da política de preços da Petrobras, que foi feita depois do golpe, e o golpe foi exatamente para isso e para roubar o nosso petróleo, o que aconteceu? Aconteceu que o preço da gasolina, do gás de cozinha, dos derivados do petróleo começaram a subir. Aí a guerra fez com que o preço do petróleo que estava lá embaixo por conta da pandemia aumentasse. Chegou a $120, agora tem 115 mais ou menos o barril. Aí a Petrobras reajustou, pá! E agora a gasolina está em R$8, R$9, dependendo da cidade. Só que a projeção é que a inflação piore. Por quê? Porque o preço da gasolina e outros derivados aumentaram, mas a gente ainda não sentiu a inflação disso. Muitos mercados já ajustaram o preço no mesmo dia dos alimentos em 20%, 25%, mas a produção, a indústria e tudo mais, esses produtos que estão sendo produzidos agora com o novo preço dos combustíveis, não chegaram ainda nas prateleiras, muitos deles. Mais do que isso, o preço dos fertilizantes aumentou e a próxima safra, vai ter produtos pelo menos 30%, 40% mais caros. Ou seja, a coisa vai ficar difícil financeiramente para o brasileiro. Quando a coisa está difícil financeiramente, o governo não se reelege, é isso que acontece. Então o Bolsonaro percebeu o seguinte, não vai dar para me eleger, não vai dar, a não ser que eu tenha agora amplo apoio da grande mídia. Ou seja, a grande mídia jogando sujo como fez na época da Lava Jato, como fez na época da Aécio Neves e tudo mais. Por isso, ele prometeu vender a Petrobras. Para ter alguma credibilidade a promessa dele, ele tinha que mudar o presidente da Petrobras. Não adiantava mais deixar o bandido general Lune Silva. Ele tinha que colocar alguém que tem credibilidade entre o mercado financeiro como alguém entreguista, alguém que realmente está do lado deles. Por isso, ele colocou o Adriano Pires. Aí, o Bolsonaro tem esse plano todo. E agora vamos lembrar de uma coisa. Você deve lembrar, eu lembro disso, eu era adolescente na época, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, todo mundo falava, tá invadindo o Iraque para roubar o petróleo do Iraque. Depois, na guerra da Síria, todo mundo falou, a Síria tá ali num local ali estrategicamente, que exatamente passa praticamente todo o petróleo do Oriente Médio passa por ali. A Síria é um ponto estratégico, os Estados Unidos foram lá e invadiram a Síria. Estão impondo sanções e tudo mais, contra o Irã, invadiram o Irã também, lá algumas décadas atrás, por causa de petróleo. Na guerra da Rússia, um dos principais componentes, o que está amarrando o problema da guerra da Rússia para os Estados Unidos, guerra da Ucrânia, é o fato de que a Rússia fornece gás e petróleo para a Europa. A Europa depende da Rússia, a Europa não pode simplesmente mudar o seu fornecedor. E os outros produtores de petróleo, Catar, Irã, Arábia Saudita, esses outros Emirados Árabes Unidos se recusaram a conversar com o presidente Joe Biden dos Estados Unidos e a aumentar o seu fornecimento para a Europa. Quer dizer, que ficou ruim. Veja como é importante um país ter soberania energética. Que soberania energética? Você depender de si mesmo apenas. Para que não interesse o que aconteça no resto do mundo, você consegue ter energia para a indústria. Muita gente não sabe, mas o petróleo é o que movimenta a indústria. Quando você fabrica carro, você fabrica componentes para fazer casas, componentes para
peça de celular e tudo mais, toda essa indústria depende de derivados do petróleo. Depende. É assim que a energia funciona no mundo. Que a energia funciona no mundo. O que mais dá energia é petróleo. Pode ter usina nuclear, algum outro tipo de usina que forneça energia, mas o que mais fornece é petróleo. Por isso que há guerra, tantas guerras por conta do petróleo. Ok, no Brasil não precisou de guerra, deram um golpe de Estado e paparam o nosso pré-sal. Foi isso que fizeram. Aí olha só, enquanto o mundo todo está pensando nisso, o que o Bolsonaro quer? O Bolsonaro está oferecendo para o resto do mundo o seguinte: olha, eu vou entregar aqui a Petrobras hoje. A Petrobras, hoje quer dizer, atualmente, é no último ano que fechou. A Petrobras deu 101 bilhões de reais de dividendos para os seus acionistas. Mas imagina se eu privatizar e vocês puderem colocar o preço que quiserem no combustível, no gás de cozinha, em absolutamente tudo. E eu, Bolsonaro, vou falar, a culpa não é minha. A empresa foi vendida, como se não fosse ele que tivesse vendido. Então, vamos lá, o pessoal do mercado financeiro olha isso e brilham os olhos deles. Mas, caramba, é isso. Só que em troca disso, o que acontece? O Brasil perde sua soberania energética. Hoje o Brasil é autossuficiente, a gente produz petróleo. E o Brasil tem refinaria para produzir o petróleo e refinar aqui. Porém, o Bolsonaro começou a entregar as refinarias que custaram muita grana, o Bolsonaro começou a entregar mais barato do que custaram. E aí, os estrangeiros vêm aqui, pegam o nosso petróleo, já refinam aqui no Brasil, parte eles vendem aqui para nós em dólar, já lucrando, quer dizer, eles pegam o nosso petróleo a preço de banana, refinam aqui com refinaria que foram também entregues a preço de banana, a um preço menor do que o preço de construção, vendem para nós lucrando um dinheirão, depois o excedente ou o que eles quiserem, eles mandam para o país deles já refinadinho, tudo bonitinho, e nós aqui pagando igual otários, pagando caríssimo por isso para dar lucro para estrangeiros, para essas empresas estrangeiras e para dar lucro para os acionistas da Petrobras. É isso que está acontecendo nesse exato momento. Se o Brasil não defender a Petrobras para que ela não seja privatizada, prepara-se. Hoje você está pagando R$8 na gasolina, caso você tenha carro, R$9, prepara para pagar 10, 15, viu? E não pense que seu salário vai aumentar na proporção não, porque a gente sabe que não vai. Se hoje você está pagando, nossa, eu estava conversando ontem com um vendedor, ele foi vender um negócio, falei, cara, eu não vou comprar. Ele falou, caro meu senhor, caro é 1 quilo de cenoura a R$12. Eu falei, porra, realmente, isso é caro mesmo. Peraí. E aí depois ele falou, olha, o preço do arroz está caríssimo, está tudo caro, tudo mais. Eu falei, só voltei a falar, faz a minha que passa. Pois bem, se você está pagando hoje R$12 no quilo da cenoura, está pagando não sei quanto no arroz, prepara para pagar 30, 40, 50% mais caro, porque é isso que vai acontecer. Porque são transportados tudo por caminhão que é movido a diesel. Aí você também prepara para pagar mais caro em tudo que tem derivados do petróleo. Eu vou falar para muitas das coisas que a indústria produz são movidas a petróleo na indústria. Então você prepara para pagar mais caro no preço de praticamente tudo o que é industrializado no Brasil. É isso que vai acontecer. Isso vai fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais pobres e o Brasil vire aquilo que eu estou falando, desde 2019 eu falo aqui no Plantão Brasil. Eles querem que o povo brasileiro seja muito pobre. Sabe por que eles querem que eu e você, que a gente seja pobre? Porque quanto mais pobre a gente for, por menos dinheiro a gente vai aceitar trabalhar. Por uma miséria cada vez menor a gente vai aceitar trabalhar. E aí a gente é mais explorado. E esses bilionários que já estão lucrando com a gente, porque a gente está pagando, e eles são os acionistas que ganham bilhões com a gente pagando o preço mais alto, eles também vão lucrar explorando a gente. E vamos lembrar de uma coisa, a maioria do que se faz no Brasil, pelo menos agrícola e tudo mais, é para exportação. Ou seja, eles não estão nem aí, eles querem mais que a gente seja muito pobre, que para eles nós somos como animais, como um burro de carga. Você trabalha a sua vida inteira, não ganha porcaria nenhuma, não vai se aposentar no final da sua vida, morra de fome, e nós aqui, os bilionários, estamos melhores do que nunca. É assim que funciona o mundo, e eu vou te falar, não vou mostrar aqui porque é muito longo, mas eu estava assistindo o vídeo de um ex-agente da CIA. Ele estava dando uma entrevista, a inteligência norte-americana que deu golpes de Estado em tudo que é lugar do mundo, impôs ditaduras em tudo que é lugar do mundo, inclusive no Brasil 2 vezes, né?
no Brasil 2 vezes. Essa última vez exatamente por conta do nosso petróleo. E esse ex-agente da CIA estava falando exatamente, olha, a América Latina é nosso quintal e com a América Latina nós fazemos o que quisermos. Vocês estão aí para nos servir. É isso, é assim que eles veem. Nós somos cidadãos nesse planeta aqui, nós somos cidadãos de segunda classe para eles. Então temos que lutar e fazer o Brasil voltar a ser um país de primeira classe, um país que tem soberania. Porque, tiraram o governo da Dilma porque o Brasil estava começando a ser um país soberano, que é uma coisa importantíssima, que é você conseguir andar com as próprias pernas sem ser colônia de ninguém. Fomos colônia de Portugal um tempão e a gente estava sendo colônia, e hoje somos novamente dos americanos e dos europeus. É isso que está acontecendo. E vou mostrar aqui o nosso carro de som, denunciando o Bolsonaro. Primeiro eu vou mostrar de novo a foto com o Lula, que eu gosto de mostrar essa foto aqui. Aqui, eu e Lula, Foi no Rio de Janeiro essa foto. E agora que eu vou mostrar o carro de som denunciando o Bolsonaro lá em Minas Gerais, Moto de som. Se você também é contra Bolsonaro, contra esse desgoverno, se inscreva no canal do YouTube Plantão Brasil. Tá aqui, o rapaz gravou vídeos bem curtinhos, mas eu mostro mais um. Tá aqui um trecho. Eu quero agradecer a todo o pessoal, os petroleiros que estavam lá no Rio de Janeiro, que eu encontrei, o pessoal da Federação Única dos Petroleiros. Eu vou falar uma coisa: se alguém que entende de petróleo, de Petrobras, são os petroleiros que trabalham na Petrobras. Se eles dizem que a coisa tá ruim com o Bolsonaro e que era muito melhor antes do golpe, eu falo, mesmo que você seja bolsominion, você não goste do PT, acredite, porque eles entendem do assunto. Falou.